Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem tudo o que aconteceu. Vocês vão ver o pânico na cara do Fernando Haddad, inclusive essa informação que acabou de chegar, a informação que acabou de chegar, que o Lula ficou desesperado com essa notícia dessa agressão, dessa briga feia que aconteceu. Gritaria, um caos, gente. Eu vou trazer essa tragédia que acabou de acontecer no evento do Fernando Haddad, que deixou o Lula e a esquerda desesperados, porque o Lula tá em ano eleitoral. Além dessas outras várias informações que eu vou trazer aqui nesse boletim para todos vocês, rapidinho, não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhe o vídeo o máximo possível, vocês puderam. Como vocês perceberam, eu tô acelerando aqui, gente. Vocês sabem que além dessa vai ter outras várias informações. Só assistam, porque é uma pancada atrás da outra, inclusive uma notícia terrível para o Lula, que acabou de ser confirmada, que agora, há poucos instantes, vai estar aqui nesse boletim para todos vocês, que deixou a esquerda devastada. Notícia terrível sobre Lula, acabou de ser confirmada, e o desespero está tomando conta, vai estar também aqui nesse boletim. Se inscreveram no canal? Vamos de notícia? Não é notícia boa para o Lula, tragédia para o Lula, tá? Sob Lula, estatais registram um rombo histórico de 7,4 bilhões. É o que a Daniela Marques acabou de mencionar na fala dela, na entrevista dela. Rombos históricos, um atrás do outro. É o resultado de se colocar Lula da Silva na presidência da República. E o Brasil não vai aguentar mais 4 anos de Lula na presidência, porque o resultado vai ser muito pior do que essa tragédia que está aqui. Rombo histórico, 7,4 bilhões. As empresas estatais brasileiras acumularam um prejuízo de 7,4 bilhões entre janeiro e maio de 26. O balanço do Banco Central confirma que o resultado negativo atual apresenta o maior buraco financeiro da história para o período. A Daniela Marques nunca foi tão necessária. É a mulher da economia, gente. É a mulher dos números, dos cálculos, da economia. Sabe onde tem que tirar. O colapso nas contas públicas sobre o governo Lula neste primeiro semestre já supera todo o rombo de 2025, quando as companhias fecharam o calendário com saldo negativo de 5,9 bilhões. Ou seja, em poucos meses o Lula ultrapassou o rombo do ano passado. É ou não é uma tragédia para o Brasil, Lula? Lula, é ou não é uma grande tragédia ao povo brasileiro, gente, tá? Vamos lá, porque tem mais. Pessoal, vocês viram isso aqui? Eu tenho que falar sobre isso aqui, porque eu tô achando estranho, porque até agora eu não vi nenhuma jornalista petista, né, lambedora de botas do Lula, criticando isso aqui. Lula faz gesto obsceno durante evento oficial do governo ao rebater que pobre não gosta de coisa boa. Tá aqui, vou passar o vídeo bem rapidinho e vou fazer um comentário interessante em cima disso aqui. Vejam só. Que nós vamos acabar com essa história que eles pensam que o pobre não gosta de coisa boa. Aqui pra eles. Tá aí, o gesto catastrófico do Lula da Silva. Sabe o que eu fiquei assim mais... que eu tô chocada? Que até agora eu não vi nenhuma comentarista da Globo News, do UOL, da CNN, ninguém tá criticando esse gesto obsceno. Tá aqui, ó. Lula faz gesto obsceno durante evento oficial. Isso é... Gente, o Lula realmente é uma decepção, meu Deus, que vergonha. Imaginem os líderes mundiais, os presidentes dos outros países, vendo uma foto com o Lula fazendo esse gesto obsceno. Dá ou não dá vergonha? A gente que é brasileiro, isso é muito vergonhoso, gente. O Lula levando o nome do Brasil para fora com esse tipo de atitude. É uma vergonha. Lula é uma vergonha para o povo brasileiro. E agora, gente, bomba que atingiu em cheio Alexandre de Moraes e o ministro Dias Toffoli. Agente da Polícia Federal produziu provas contra Moraes e Toffoli que vazaram à imprensa, diz investigação. Então tinha um agente dentro da Polícia Federal que estava ali tendo acesso
há muitas informações privilegiadas, eles estavam produzindo provas contra o Moraes e o Toffoli. Gente, o Moraes e o Toffoli devem estar desesperados com isso aqui, porque eles pensam assim, gente, o cara teve acesso a vários dados. O que será mais que esse cara tem que pode comprometer os ministros, né? A Polícia Federal afirmou ao ministro André Mendonça, né, do STF, que identificou indícios de que o perito criminal João Cláudio Nabas criou 2 arquivos com referências aos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli a partir de dados extraídos do celular do banqueiro preso Daniel Vorcaro, dono do liquidado Banco Marci. Segundo a investigação, além de produzir os documentos, o servidor também teria sugerido a colegas da corporação que o conteúdo fosse vazado à imprensa. Segundo uma apuração do Estadão publicada nesta sexta-feira e confirmada pela Gazeta do Povo, as conclusões fazem parte do inquérito aberto por determinação de Mendonça para apurar o vazamento de informações sigilosas obtidas no aparelho de Vorcaro. A investigação levou ao cumprimento de mandado de busca e apreensão contra Nabas em maio, durante a 7ª fase da Operação Confiança Zero, e resultou no afastamento do perito de suas funções por suspeita de violação de sigilo funcional. De fato, criou os documentos relacionados aos magistrados e a análise dos metadados e conteúdos de tais manuscritos reforçaram os indícios de que Nabas organizou e repassou à imprensa os dados sigilosos referentes às informações sobre os ministros do STF encontrados no celular apreendido de Daniel Vorcaro, relatou a Polícia Federal na representação enviada a Mendonça. Ou seja, esse policial federal Nabas foi responsável, segundo as investigações, por parte das notícias que contra, né, Alexandre de Moraes, esposa de Moraes, parentes de ministro, Dias Toffoli, que foram vazadas na imprensa. E o problema, gente, tá? É o desespero. O que mais ele tem guardado? Os dados que ele extraiu do celular do Daniel Vorcaro, ele repassou para alguém? Mais alguém tem essas informações sigilosas contra Alexandre de Moraes, familiares, ministros do STF, familiares? Essa é a grande preocupação. Ele passou esses dados, essas informações sigilosas para alguém? Tá aí o motivo do desespero. E agora, gente, pancadaria dentro do evento do ex-ministro do Lula, Fernando Haddad, atual candidato ao governo do estado de São Paulo. Tá aqui. Calma que eu vou colocar as imagens aqui na tela, gente, do Fernando Haddad enlouquecido com a gritaria, com o caos, com a confusão, agressão. Vou trazer aqui daqui a pouco para vocês. Evento de Haddad na Unicamp tem confusão e briga com integrantes do MBL. Integrantes do MBL invadiram o evento do Fernando Haddad e começou, gente, uma quebradeira, uma pancadaria. Agressão para todo lado. Eles invadiram o evento do Haddad e começou a quebradeira. Um evento com o ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, teve confusão e troca de agressões nessa última quinta-feira na Unicamp. Durante sua fala, Haddad foi interrompido por membros do MBL que protestaram a respeito do escândalo do INSS. Posteriormente, do lado de fora da arena, onde o ministro falava, a situação evoluiu para uma briga, para pancadaria, gente, tá? Isso aqui é só parte da pancadaria. Imagens publicadas pelo site G1 mostram, né, o pré-candidato e deputado estadual do partido Missão Mateus Pereira gritando durante a fala de Haddad e sendo vaiado pelos participantes. Vamos voltar para a aula aqui, diz um dos organizadores do evento ao microfone. O vídeo também mostra a troca de agressões entre 2 grupos nas proximidades da diretoria acadêmica. Mateus Pereira postou em rede social um vídeo em que aparece sendo agredido com um chute por um homem perto do local onde Haddad falava. Deixa eu ver o que dá para colocar aqui na tela para vocês, gente, tá? Vejam só. Campanha antecipada aqui, ó. Campanha defesa de São Paulo, tá? Horrível! Horrível!
gente, daí pra frente foi só agressão. Não posso nem colocar o momento das agressões aqui na tela pra vocês, mas foi assim, uma tragédia, tá? Pancadaria, agressão. Membro, né, do MBL, membros, não foi só um, do MBL invadiu o evento do Fernando Haddad. Inclusive tem um outro vídeo aqui com mais preciso, né? Do momento em que o Haddad estava ali falando e começou ali toda a confusão. Vejam só. Aqui, gente, daqui pra frente foi onde começou a agressão e, lamentavelmente, por causa de políticas da própria plataforma, como foi muito pesado, eu não posso colocar aqui na tela pra vocês, mas foi assim, gente, um caos que aconteceu aí no meio desse evento do Fernando Haddad. Vocês viram a cara de desespero do Fernando Haddad. Inclusive, gente, a gente tem informação de que o Lula não gostou nada dessa confusão, dessas agressões que aconteceram dentro do evento do Fernando Haddad, porque o Lula só pensa em uma coisa, né? Não pode acontecer nada que prejudique a campanha dele. Então, agressão dentro de evento do Fernando Haddad, a preocupação é que atinja o Lula, que envolvam o Lula na questão, e o desespero é esse. É isso, gente, tá? O carinho que muita gente tem pelo Fernando Haddad, né? Meu Deus do céu. Vou trazer aqui agora o Marcel Van Hatten. Mais uma vez, Marcel Van Hatten destruiu e detonou o Lula sem dó e nem piedade. Acabou de expor o desespero de Luiz Inácio Lula da Silva. Lula está completamente desesperado com a possibilidade de perder a presidência para Flávio Bolsonaro. E ele tá tão desesperado que tá fazendo isso aqui. Só assistam, vejam só. O que o Lula fez essa semana foi uma demagogia. Tá querendo sequestrar uma pauta que há anos ele tem negligenciado, que o parlamento, nós aqui temos defendido, e em vez de fazer aquilo que nós aprovamos no PLP original, de no mínimo ir para 140 mil, tá prometendo 110 mil no ano que vem. Isso é uma vergonha. E aqui eu quero fazer uma saudação a todos os que fazem parte da escala 7x0, porque é isso que o empreendedor representa no Brasil. A escala de quem opta por não ter um dia de folga, por amar o que faz e por amar fazer pelo outro aquilo que faz. Começa assim essa minha fala na sessão solene, até porque eu também sou a favor do fim da escala 6x1, para quem não quer trabalhar na escala 6x1. O erro do debate é querer proibir quem quer trabalhar 4x3, 5x2, 6x1, 7x0 de fazê-lo. Essa é a grande discussão que o Brasil tem de fazer. Por que será que tem tanto brasileiro querendo migrar para a Europa, para os Estados Unidos, até para o Paraguai? Porque lá tem mais liberdade. Ou a gente vê americanos, paraguaios, europeus vindo para o Brasil para trabalhar CLT. Não tenho nada contra a CLT. Aliás, tudo a favor de quem quer ter a CLT. Eu sou completamente a favor, inclusive fui CLT. Trabalhei CLT, e quem quer trabalhar CLT, quem quer trabalhar 4x3, 5x2, 6x1, 7x0, como fazem os empreendedores, tem de ter essa liberdade. Assim que um país progride, é assim que um país gera mais oportunidades, mais qualidade de vida, mais riqueza, e é por isso que nós estamos aqui para homenagear os empreendedores brasileiros. O que o Lula fez essa semana foi uma demagogia. Está querendo sequestrar uma pauta que há anos ele tem negligenciado, que o parlamento, nós aqui temos defendido, e em vez de fazer aquilo que nós aprovamos no PLP original, de no mínimo ir para 140 mil, está prometendo 110 mil no ano que vem. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. A atualização do Simples
também tem de estar junto com a atualização do MEI e mais, tem que ser aumento das duas. O Brasil é um país que tem um sistema, aliás, tributário tão difícil e complexo que chega ao cúmulo de chamar uma forma de tributação de simples para demonstrar que o resto é complicado. Difícil e complexo, como eu disse. Então, senhora presidente, deputada Adriana Ventura, acho que é a hora de nós colocarmos realmente a discussão onde ela está. E o Senado tem feito uma discussão muito boa. Está acontecendo agora. A PEC do horário flexível. Vamos dar liberdade para o trabalhador, como também quer ter liberdade o empreendedor. Vamos deixar cada um escolher como quer trabalhar e não como o governo quer que as pessoas trabalhem. Porque, no fundo, essa discussão é entre você ter liberdade ou ser escravo de leis atrasadas impostas por um governo que rouba porque não tem competência, e se tem competência muitas vezes é para desviar, é para roubar e não para prestar bons serviços para a população. Por isso, senhora presidente, parabéns pela iniciativa, senhores e senhoras. Nossa Deus! Marcel Van Hatten disse que o governo Lula tem competência para roubar. Meu Deus do céu, que pancada! Que pancada no governo Lula isso aqui, gente, tá? É isso aí, gente. Mais um vídeo do Marcel Van Hatten, deputado federal Marcel Van Hatten, um dos poucos que tem coragem dentro daquele Congresso Nacional. Destruindo Lula sem dó e nem piedade, gente, tá? E aí, vocês gostaram do vídeo do Marcel Van Hatten, do belíssimo comentário? Coloca aqui embaixo. Vamos lá, gente. Agora eu vou trazer aqui para vocês na tela o novo terror do Lula e da campanha, tá, eleitoral do Lula. Vou colocar aqui na tela para vocês. Calma que eu vou explicar. Essa que está aqui, ó. Essa que está aparecendo aqui na sua tela agora, gente. O nome dela é Daniela Marques. Prestem muita atenção nesse rosto, nesse nome. Daniela Marques é que está do outro lado. Na Raquel Landim, não. Essa, gente, tá? Está se tornando um grande terror do Lula e da equipe de campanha do Lula. Trata-se da Daniela Marques. Ela foi, gente, tá? Presidente da Caixa Econômica Federal. Uma brilhante presidente da Caixa Econômica Federal durante o governo Bolsonaro. Ela foi presidente da Caixa Econômica Federal do governo Bolsonaro. É cria. Por que o Lula, o PT, a esquerda, por que eles estão desesperados? Porque ela é cria, gente, do Paulo Guedes. Daniela Marques já foi sócia, já trabalhou, é cria do Paulo Guedes, do ex-ministro da Economia do Bolsonaro, que fez um brilhante trabalho durante a gestão do Bolsonaro. Pois bem, gente, tá? Guardem bem esse rosto que é da Daniela Marques, ex-presidente da Caixa Econômica Federal, porque ela está sendo cotada para ser a vice-presidente do Brasil. Ela é uma que está sendo fortemente cotada para desespero do Lula e do PT e da campanha do Lula, porque Flávio Bolsonaro pode escolher a cria do Paulo Guedes para ser a vice-presidente do Brasil. Por que o motivo do desespero? Porque ela foi uma presidente da Caixa, linha dura, anticorrupção, uma mulher de coragem, que tem culhão, anticorrupção, tudo que o Lula, esquerdalhada, odeia, né? E ela, gente, tá? Está sendo, sim, cotada para ser vice do Flávio Bolsonaro. Aí, ela concedeu uma entrevista para Raquel Landim e ela explodiu uma bomba, gente, tá? Uma bomba que gerou pânico e desespero no Lula, no PT e principalmente na equipe de campanha do Lula. Eu não vou dar spoiler. Vocês vão ter que assistir até o finalzinho, porque vocês vão saber o ponto certo que ela solta a bomba. Só assistam, vejam só. Nós vamos receber agora a administradora, gestora, Daniela Marques. Daniela foi presidente da Caixa Econômica Federal no governo Jair Bolsonaro e está auxiliando, está de alguma forma coordenando a pauta econômica. A gente vai saber dela já já, do plano de governo de Flávio Bolsonaro. Dani, eu queria que você explicasse um pouco para quem está nos acompanhando qual que é seu papel hoje na campanha de Flávio Bolsonaro e que você respondesse a pergunta que está na ordem do dia.
você aceitaria ser vice dele? Olha, Raquel, eu estou entrei ali para apoiar a coordenação do plano de governo, né, da parte técnica do plano. A coordenação geral da campanha é do Rogério Marinho. Atuamos muito na reforma da Previdência juntos, assim, é um prazer para mim estar trabalhando com ele de novo. E eu, quando liguei para o candidato, na verdade, para o Flávio Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro, em janeiro ainda, e enxergo uma chance única de mudança do Brasil, existe uma questão econômica definitiva, tá? Que para mim está acima da política. E eu acho que a gente está num modelo econômico totalmente esgotado, colapsado, um descontrole absoluto de contas públicas. Essa tentativa de reeleição do presidente Lula está custando quase uma pandemia. A gente está com taxas de juros altíssimas e eu acho que uma mudança agora é absolutamente necessária para o Brasil. Então, ainda em janeiro, eu sou uma pessoa de consciência coletiva, né, com espírito público grande. Eu liguei para ele quando o ex-presidente Bolsonaro escolheu ele para liderar o projeto e falei, eu quero me alistar. E falei, quero me alistar, não importa para que seja, eu quero ajudar nessa mudança, eu quero ajudar nesse projeto. Tem princípios e valores que eu acredito, tanto na parte econômica quanto na parte de segurança pública, de costumes. E eu falei que eu não me importava com cargos e se eu pudesse só ajudar para que houvesse a mudança e depois voltasse para minha casa, onde é a minha zona de conforto, estaria bom. Então eu estou apta, estou ali para ajudar, não me envolvo nessa parte política, então não tenho uma resposta para te dar e estou a serviço do Brasil, contribuindo num projeto que eu acredito. Mas você aceitaria se tiver um convite para ser vice, Dani? Não fui convidada ainda, quando eu for eu vou pensar. Vocês já conversaram sobre isso em algum momento? Não, ele sabe que eu estou à disposição da campanha, sabe que eu estou filiada no partido, mas eu estou à disposição, a coordenação política é dele, é do Rogério, eu não me envolvo nessa parte. E eu não recebi o convite ainda. Quando eu receber, aí eu tenho que pensar, conversar com minha família. Eu acho que é uma coisa mais fora ainda da minha zona de conforto, né? Eu não sou política, sou técnica, mas, de novo, o meu intuito é servir o projeto de Brasil que eu acredito, e eu acho que a gente está falando de uma eleição que não seriam mais 4 anos, acho que joga o Brasil num atraso de 10, pelo menos, do ponto de vista econômico, 10 anos de atraso. Porque vai demorar, assim, eu acho que agora a gente está indo para um colapso econômico muito forte se não houver uma mudança de direção. Por que o Flávio Bolsonaro até agora não fez um gesto à Faria Lima e não indicou quais são os planos econômicos, ou pelo menos um rumo, alguma direção que pudesse acalmar, né, o mercado? E também a senhora aceitaria, né, já falou da possibilidade de ser vice, a senhora poderia ser também uma ministra da Fazenda em um eventual governo Flávio Bolsonaro? De novo, eu não estou preocupada com cargo agora, não. Eu acho que tem mais cargo do que a gente hoje na campanha. Estou preocupada com a mudança de Brasil, acho que é necessária a mudança. Discordo de você, Marcela, se me permite, assim, a direção está dada, que é o caminho da prosperidade. Eu assumi o trabalho que tinha sido feito e a gente está finalizando e ouvindo, e eu vou começar algumas rodadas de conversa, não só com a Faria Lima, mas principalmente com o setor produtivo, tá? Que é quem está amassado. Então, hoje, com essa taxa de juros e com essa carga tributária, está inviável produzir no Brasil. Então, o primeiro semestre foi recorde de quebradeira, de falência e recuperações judiciais de empresas no Brasil. Mais de 80% das famílias estão endividadas. Então, existe uma questão aí que essa retomada da confiança e essa retomada do controle de gasto, da trajetória da dívida, ela é essencial, porque o governo, ao se endividar em bola de neve, ele está aumentando o endividamento e quebrando as empresas do Brasil e principalmente as famílias. Mais de 80% das famílias estão endividadas. Hoje saiu o dado de inadimplência, que foi recorde de novo. E se a gente continuar nessa trajetória de juros, eu acho que vai comprometer muito, principalmente empresas e famílias, né? Então, o governo está se comprometendo e, consequentemente, comprometendo empresas e famílias. Então, a gente se preocupa bem mais até com as conversas com o setor produtivo do que com a Faria Lima. A Faria Lima, ela é pragmática nesse sentido. Acredita-se que política, controle de gastos, né, política fiscal é uma política de mercado. Eu tenho falado, não é. É uma política social, porque não tem ninguém mais prejudicado do que as famílias e as empresas, porque no caso dos rentistas, né, que é o que se chama de Faria Lima, eles são rentistas, quanto mais altos juros, a vida continua confortável. Então a gente tem aí um projeto que já foi dado à direção, vamos trabalhar em 3 eixos, um eixo de controle de gastos e criação de mecanismos de controle de trajetória de dívida, o segundo eixo voltado para reformas microeconômicas, com foco na produtividade, competitividade, na segurança jurídica e no desenvolvimento, né, na promoção de investimentos de setores estratégicos
para o Brasil, energia, agro, minerais críticos, saneamento. Então, o Brasil é rico demais, né? E a gente tem que facilitar que essa riqueza seja desenvolvida via setor privado. Esse é um modelo que acho que é um consenso, mesmo quem gosta ou não do candidato, qual é a direção das nações prósperas do mundo. E o terceiro pilar, que é um que eu já vinha trabalhando e tive muita experiência na época da Caixa, que é o de mobilidade social. Hoje a gente tem, só no Bolsa Família, quase em torno de 20 milhões de famílias. Se a gente pegar famílias de renda até R$ 3.500, estamos falando de quase 100 milhões de brasileiros. E a gente sabe que é uma vida muito apertada, né? Então a gente está trabalhando muito nesse projeto de mobilidade social para facilitar a capacitação, crédito, microcrédito, empreender, dar liberdade para empreender e que principalmente a gente tire as pessoas dessa condição de renda básica, vamos chamar assim, que elas possam construir dignidade. Ainda nesse tema da austeridade fiscal, você defende, obviamente, a austeridade. O próprio pré-candidato Flávio já falou que vai promover um equilíbrio fiscal a qualquer custo, prometeu um tesouraço, só que também em manifestações públicas ele já tirou dessa conta aí previdência, piso da saúde e da educação, Bolsa Família e valorização do salário mínimo, que no conjunto representa a maior parte da despesa obrigatória. Então, de onde vai sair o recurso para esse equilíbrio fiscal robusto? Olha, a gente está trabalhando e estamos montando o grupo técnico. Eu mesma estava no Conselho de Economia da Fiesp e existe um consenso da direção. As medidas em detalhe estão sendo discutidas ainda, mas eu acho que e acima dessas que você citou, outras, a gente está muito focado com a inteligência artificial e o digital estão aí para modernizar o governo. O governo está obeso e obsoleto. Então, assim, é um escárnio com a coisa pública e eu passei lá e vi. Você ter 40 ministérios, não ter centro de serviço compartilhado, você ter ativos totalmente largados, né? Então o balanço da União e a própria construção do orçamento virou uma peça de ficção e o balanço da União hoje tem uma série de ativos, e eu nomino aqui ativos judiciais e créditos, né, na mão da PGFN, que poderiam ser securitizados mais de 3 trilhões de reais, sendo que performados 500 a 600 bilhões, e imóveis. A União tem mais de 700 mil imóveis bucados no balanço, com valor de contábil acima de 1 trilhão de reais, e ainda paga por ano de aluguel mais de 1 bilhão de reais de despesa líquida. Aí você vai para estatais, só estatais de controle direto, mais de 40 estatais, sendo que tirando as conhecidas, né, Petrobras, Banco do Brasil e Caixa, consomem aí uma subvenção absurda, pega o caso dos Correios, buraco de 5 bi, mais 5 e bota empréstimo, então precisa de um choque de gestão e a gente está focado muito nisso, nessa agenda de modernização e usar o digital e a inteligência artificial em prol não só da redução de custos, né, enxugar e modernizar a parte de balanço da União, mas também para a gente levar isso como ferramenta e infraestrutura de mobilidade social. Então, assim, você tem que quase fazer um orçamento base zero antes de você entrar nessa micro medida, nessas micro detalhes. Resumindo para vocês, gente, que a Daniela Marques, agora deu para vocês entenderem por que ela tá se tornando o terror do Lula, né? Vocês viram tudo que ela expôs aqui. Eu acho que o que eu acho mais legal da Daniela Marques é que ela não tá na política, tá? Ela não está na política e tá super antenada, gente, tá? De todos os estragos que o Lula fez no Brasil. Ela tá super antenada da ineficácia, da incompetência, dos rombos, tudo. Ela tá por dentro de tudo. Absolutamente tudo. E além do brilhante trabalho que ela fez na Caixa Econômica Federal. Muito qualificada. Gente, essa mulher é um case inteligente, muito inteligente. Aqui, em poucos minutos, deu para vocês sentirem o quanto essa mulher é inteligente. Eu já vi palestras dela, eu sim, gente, eu admiro muito o trabalho dela. Não só na época da Caixa Econômica Federal, que ela, né, ajudou muito o governo Bolsonaro, e também é cria do Paulo Guedes, gente, tá? Então, motivo de desespero. O Lula tá desesperado, porque se ela realmente for anunciada como vice-presidente na chapa com Flávio Bolsonaro, a gente já deu para perceber aqui que ela vai com uma artilharia para cima do Lula e do PT. Ela tá muito, muito assim por dentro de tudo que tá acontecendo. E claro, o que é que vocês vão fazer para salvar a economia do Brasil? Para começar, ela foi muito clara. Cara, cortar despesa. Primeira coisa que alguém tem que fazer quando quer colocar ordem no galinheiro é cortar despesa. Ela disse 40 ministérios.
Viagens inúteis, levando um bando de gente inútil. Lei Rouanet e por aí afora. Carguinhos desnecessários, pagando belíssimos salários. É cortar gastos. É a primeira coisa, cortar gastos. Em meias palavras, foi basicamente o que ela quis dizer aqui, que é uma das primeiras etapas para serem... que é o plano de governo do Flávio Bolsonaro.